a nossa disciplina. Vou colocar vocês de castigo no mudo, porém, a gente conversa pelo chat. Quem precisar conversar comigo, conversa pelo chat. Alguém dá só um oi para mim no chat, para eu poder visualizar vocês. Dá só um oi assim, oi, lá no chat, porque aí aparece a nossa conversa. Eu acho que é essa daqui. Pronto, alguém falou comigo, obrigada. Ótimo, perfeito. Edilândia deu boa tarde, pronto, estou no chat certo. Gente, vamos nós. A aula está sendo gravada, então quem entrar depois, né, volta e consegue ver todo o início e ver todos os avisos. Nós fizemos um combinado que, a partir da primeira semana de março, durante 3 semanas seguidas, eu já vou deixar as aulas gravadas anteriormente e liberar para vocês com certa antecedência. Então, provavelmente eu libere um dia antes da aula. Nossa aula é quarta, provavelmente eu libere na terça. Então, semana que vem, nós temos, a partir da semana que vem, né? Nós temos dias 3, 10 e 17 de março. Essas 3 aulas, eu não vou estar aqui com vocês na hora da aula dando a matéria dessa forma. Eu já vou antes no YouTube, gravo a matéria. A partir de onde? A partir de onde a gente para hoje. Grava a partir daí, e aí, gente, vocês podem assistir ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano, a hora que quiser, no dia que quiser. A aula que a gente grava aqui, ela só fica, se eu não estou enganada, salva por 15 dias. E nem sempre, quando eu peço para salvar, às vezes acontece de não salvar. Já aconteceram de eu dar aulas, solicitar a gravação, quando eu termino, por algum motivo não salva, não grava. Ou dá algum problema na plataforma, ou muito professor dando aula ao mesmo tempo, já que a gente está fazendo isso no Brasil todo. Enfim, eu não sei o motivo. Mas no YouTube, por isso que eu faço com uma certa antecedência. Porque às vezes eu também não consigo gravar no YouTube na hora que eu quero. Às vezes eu venho, me organizo todinho, quando eu começo a gravar, por algum motivo não grava. Aí eu aguardo, quando é mais tarde entra, aí dá certo. Por isso que eu faço com certa antecedência. Eu jamais vou gravar a aula de vocês um dia antes. Geralmente eu gravo no final de semana. Eu comecei esta sábado, domingo, gravo as aulas da semana toda e eu vou liberando um dia antes, para poder exatamente ter essa margem de erro. Mas eu também vou mandar aqui no nosso chat o nosso calendário. Eu vou até escrever agora, março. Deixa eu só anotar aqui. 3. Aula gravada no YouTube. Pronto. Só um minutinho, porque eu já vou botar aqui para a gente não ter perigo de se perder. Como eu acho que, se eu não estou enganada, não existe não existe nenhum grupo, né, de WhatsApp de vocês. Eu até queria muito que tivesse, porque eu queria estar nesse grupo, porque facilita a minha comunicação com vocês. Só um minuto. Pronto. Aula dia 3, dia 10, dia 17. Aula gravada no YouTube. Aí nós vamos para o dia 17, dia 24. Aula virtual pelo Teams. E, salvo engano, é dia 31. Isso. Dia 31. A combinar. Pronto. Aqui, já estou liberando para vocês aqui pelo chat. Por favor, a minha conversa está abaixo da Edilândia. Se vocês estiverem vendo, só me dá uma satisfação. Aula gravada no YouTube, dia 3, dia 10, aula gravada no YouTube, dia 17, aula gravada no YouTube, dia 24, aula virtual pelo Teams, aqui, para fazer o quê? Para tirar dúvida de tudo, para a gente conversar. Aí eu vou tirar esse espaço do dia 24 só para estar com vocês, para a gente tirar todas as dúvidas possíveis. E dia 31 a gente vê o que a gente faz, aí depende do dia 24. Se vocês estiverem com dúvida, a gente faz uma revisão no dia 24, faz a atividade no dia 31, ou então a gente começa a matéria nova, cabe a vocês, certo?
Lembrando que anteriormente eu havia colocado essa mensagem aqui que eu vou repetir, porque vocês são formandos. E a Mayara tá louca para falar com vocês, para fazer um grupo pelo WhatsApp para falar sobre o estágio. Então, ela pediu que eu ainda não recebi de vocês quem é líder, eu já havia pedido anteriormente, mas eu não tenho ainda quem é liderança. Pronto, eu não tenho, nem do pessoal da tarde, nem do pessoal da noite, que vocês ainda não me informaram. Aí eu não tenho como falar nada para a Mai. Mas, se vocês puderem, anotem esse telefone dela, entrem em contato para montar esse grupo, que eu não sei se ela já conseguiu, do WhatsApp para falar sobre os estágios. Mas vamos lá. A nossa disciplina é Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Eu já havia disponibilizado anteriormente a nossa apostila, mas em casos de dúvida, eu gosto sempre de marcar F, que não existe essa marcação. Então, vamos lá ver. Está carregando aqui as 3 unidades da nossa apostila. Também está aqui nessa nossa conversa. Pronto, carregando a 2, a 1, falta só um pouquinho da 3, e aí eu envio. Pronto. Faz um favor para a tia, dá só um oi no chat, dizendo que tanto recebeu o cronograma de março, como vocês receberam a apostila. Dá só um oi para mim. Olha, nós estamos... Eu recebi a apostila. Ótimo. O cronograma eu escrevi, eu só escrevi. Certo, vou dar aqui uma olhada. Tá, eu vou coisar de novo, vou copiar de novo, porque às vezes fica escondido na conversa. Aí eu vou copiar de novo, até tá cronograma, para poder não ter perigo de se perder. Pronto, consegui visualizar aqui. Visualizou? Pronto, porque às vezes a conversa fica apertadinha, quando a gente aperta, abre, né? Fica escondida essa bichinha, mas dá certo, né? A gente abre ela. Cronograma, pronto. Botei de novo cronograma março. Pronto, ó. Abaixo da apostila. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a brincadeira, porque eu sei que vocês estão curiosos para a gente brincar. Eu passei para vocês uns vídeos falando sobre a influência do período pré e perinatal no desenvolvimento do neném, do bebê. Não é no desenvolvimento da mãe, é da criança, de quem está dentro da barriguinha. Todos nós já passamos por isso. E é um período, gente, que é de um grau de influência tão grande, tão grande, tão grande, que por isso que eu coloquei aqueles vídeos, até principalmente psicologicamente, nós temos hoje sequelas mentais, psicológicas, traumas, de situações que a gente acha que nunca viveu. Mas quando a mãe da gente conversa com a gente, ela diz, menina, na época que eu estava grávida de ti, eu passei exatamente pela mesma coisa. E aí a gente sabe disso, inconsciente, mas sabe. Então, gente, a influência que uma mãe tem na criança durante a gravidez é somente 100%. E homens, me perdoem, a influência do pai é 0%. Aí vocês vão me dizer o que eu já escutei. Professora, não, sabe por quê? Porque, olha, meu marido fumava. Professora, a senhora acredita que o menino nasceu com problema de pulmão? Oi, Rodrigues, não tem problema, meu amor. Vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, porque eu sempre deixo a aula gravada desde o primeiro minuto. Então, quem chegar aqui no final, é só voltar quando a aula for liberada, né? Volta lá para o início e assiste. Então, voltando, eu já escutei de uma aluna minha dizer, professora, acho que a senhora está enganada. Quando eu estava grávida, meu marido era fumante, ele passava o dia todo fumando no pé do meu ouvido. A senhora acredita que o menino nasceu com problema no pulmão? Certo. O seu marido estava fumando ao lado de quem? Ao seu lado. Quem estava inalando essa fumaça era você. Então, quem prejudicou o seu filho foi você. A professora nunca foi fumante, mas inalou a fumaça do outro. Se o seu marido fumar lá no quintal, lá em outro canto, e você não inalar essa fumaça, não tem como seu marido influenciar você. Agora, todo o meio que cerca a grávida influencia a criança, através da grávida. A parte de audição, a parte de visão, o olfato, o paladar, o tato, a criança sente através da mãe. O pobre velho do pai não tem nada a ver com essa história, viu? Então, marido fuma, peça para ele fumar bem longe de você, porque ele não vai chegar nem em você, nem no seu filho.
Hoje a gente vai começar capítulo 1, repetindo influências do período pré e perinatal no desenvolvimento. Gente, esses períodos, eles são, assim, esses períodos, né, como se fossem vários, é um só. É um período que, como eu disse, a influência da mãe é 100%. A nutrição da mãe, ô bênção de Deus, agora eu tô grávida, eu vou comer por 2. Não, vai não, senhor. Não é história de comer por 2, não é quantidade, não. Certo? É qualidade. Você tem que comer qualitativamente por 2. Não adianta você comer 2 sanduíches, não. 2 pizzas. Porque você vai engordar, não vai trazer nutrientes para a criança, e aí o pior de tudo, a criança vai conseguir sugar da mãe o máximo que ela conseguir. E aí, às vezes, a mãe enfraquece. Cálcio, ferro, um monte de coisa. Então, gente, não é quantidade de comida, é qualidade de comida. Porque, me desculpe, a criança, no período que ela está sendo gerada, ela se alimenta da mãe. Ela é feita, fortalecida, criada através da mãe. Ela pega os ossos da mãe, o cálcio da mãe, para poder fazer o seu próprio. Ela pega o sangue da mãe para se utilizar. Tanto que, às vezes, eu estou lembrando agora do caso de uma pessoa que eu conheço, que ela tem o sangue oponente ao do marido. Me perdoe, eu não sei se ela é O negativo e ele B não sei o quê. E aí, no cruzamento desse sangue, tem problema na criança, porque os sangues são muito diferentes e aí na história do cruzamento acaba dando problema na criança. Ela teve problema, graças a Deus, conseguiu ter os 2 filhinhos dela muito saudáveis, mas teve um problema grave na primeira gravidez, que é quando foi descoberto esse problema, né, de consanguinidade aí, e aí ela fez um tratamento para conseguir ter uma segunda gravidez sem afetar a criança, mas até isso, a criança absorve. Então, gente, a nutrição da mãe tem que ser riquíssima em tudo, de A a zinco, porque é tudo isso que precisa, porque a criança não tem nada. Ela vai crescendo, vai sendo gerada e vai consumindo. A dispensa da criança é a mãe, não tem por onde correr. A gente fala aqui sobre a idade da mãe. Gente, tudo que eu tô falando, eu tô indo, ó, na apostilazinha da gente, só virando folha a folha, eu olho os tópicos e a gente vai debatendo. Então, não, eu não tiro de outro canto. Os vídeos que eu mando são para enriquecer, para engrandecer, para ajudar vocês a visualizarem, mas está tudo aqui dentro da nossa apostila. A idade da mãe. Tradicionalmente, a maternidade tardia ou muito cedo tem sido apontada pela literatura como um fator de risco. Gente, eu estou trazendo a regra. Ah, professora, porque tem amiga minha com 40 e tantos anos que engravidou e deu tudo certo. Que bom, ela não é a regra. E geralmente, para ela ter feito isso de forma natural, ela engravidou de forma natural, ela não fez inseminação, ela não teve acompanhamento médico, ela não teve um acompanhamento específico para a idade dela, é o milagre que a gente chama da curva. É completamente exceção da regra. Certo? E, geralmente, esse tipo de caso de mulheres que engravidam tardiamente, têm crianças saudáveis, uma gravidez tranquila, são pessoas que já tiveram filhos antes, e não só um, geralmente mais. Então, o corpo já está mais acostumado. É tanto que, se você perceber, pelo menos na época dos meus avós, minha avó teve 21 gravidez, das 21, 4 abortos, então ela teve 17 partos. E era um menino por ano. Ela engravidou, Deus sabe até quantos anos. Aí morre um bocado. Tanto que dos 17 morreram 3. Dos 21, abortaram 4. Era de rumo, é um menino por ano. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Hoje em dia a gente tem 1, 2. E aí junta tudo nesse 1, 2. Certo? Então, antigamente era comum, porque o corpo estava habituado anualmente a ter aquele ciclo. Não é bem assim que acontece em 2021, né, gente? Então, quando a pessoa é muito novinha, o corpo não está nem preparado para a maternidade. Também pode ter riscos. E também, um pouco mais tardiamente, não é indicado. Professora, mas é porque eu já tenho 40 e tantos anos, eu nunca tive um filho. Qual a página? Rochelle, eu não sei se a minha apostila está igual a de vocês, porque a minha já é um pouco antiga. Estou dizendo em termos de disponibilidade, assim, as páginas corretas. Mas na minha, eu estou na página 14, onde tem escrito a idade da mãe. Na de vocês, ó, por exemplo, a de vocês tem 3 unidades. A minha tem 4, entendeu?
A matéria é a mesma, só está disposta de forma diferente. Mas eu estou na página 14, falando sobre a idade da mãe. Agora eu estou na metade, falando sobre estresse psicológico da mãe. Gente, embora as evidências ainda sejam insuficientes, vários estudos têm encontrado uma associação entre estresse psicológico prolongado e extremo e complicações na gravidez. Gente, estresse não faz bem a ninguém. Em canto nenhum do mundo. Você quer me dizer que uma mulher grávida estressada vai fazer bem para o bebê? Isso é surreal. De nada, meu anjo. Gente, o que vocês quiserem perguntar, faça igual a nossa amiga Rochelle. Pergunte, que eu estou lendo, aqui eu estou dando aula, lendo o chat e respondendo imediatamente. Eu coloquei vocês de castigo no silencioso para não dar microfone e não atrapalhar. Mas eu estou aqui com vocês o tempo todo. O que vocês tiverem dúvida, vai perguntando, vai falando, que eu vou respondendo. Ótimo. Na nossa apostila também é a página 14. Rayane, show. Obrigada pelo feedback. Perfeito. Não, eu acho que a nossa apostila é igual. A única diferença é que a minha está com 4 unidades, a de vocês com 3. Eu acho que só mudou, assim, capítulo X, jogaram para cá, jogaram para lá, mas eu acredito que seja, de fato, tudo igual. Pelo menos quando eu olhar de vocês, a matéria é toda igual à minha. Então, gente, estresse psicológico da mãe não vai fazer bem para essa gravidez. Certo? Pode ter aborto, pode ter descolamento de placenta, pode... uma série de coisas. Ah, o menino nasceu todo torto porque a minha mãe era muito estressada. É uma possibilidade. É certeza? Não, né, gente? É uma série de fatores. Mas uma certeza eu dou. Bom, não é? Né? E outra, não precisa nem estar grávida para não ser bom esse estresse. Estresse não é bom de jeito nenhum. Atividade física. Ela é recomendada para a grávida desde que os exercícios sejam moderados e regulares. Eu tenho uma grande amiga que ela e o marido são personal trainer. Ela deve ter, no máximo, 30, 29, 30, por aí. E eu a conheço, já deve ter mais de 10, 12 anos, por aí. E ela sempre de academia, fazendo todo de crossfit, personal zona, top, ela e marido e tal, os dois. Então, assim, quando a gente soube, né, um grupo de amigas, que ela estava grávida, a gente perguntou logo, ei, doida, tu vai continuar malhando? Ela disse, com certeza. Só que agora, dentro das possibilidades que a gravidez permite. Hoje, ela grávida com 8 meses, faz mais exercício físico do que eu que não estou grávida. Porque eu não faço nenhum. E ela está acostumada a fazer, só que ela não faz todos que ela fazia. Tem exercícios que ela não pode mais fazer. Tem outros que ela pega umas barras de peso que eu disse, a menina vai já nascer agora, meu Deus do céu. Quando ela agacha, que ela pega os pesos, eu digo, pronto, vai parir agora. E tá tudo certo. Porque ela já tem habitualmente, certo? Isso na vida dela. Ela já tem o hábito de fazer isso. Agora, quem não faz academia, tá grávida, vai fazer um negócio desse, a probabilidade de um aborto é grande. Certo? Então, eu que não tenho hábito de fazer exercício físico, se eu tivesse grávida e eu fosse fazer atividade física, era completamente diferente da dela. Porque eu não tenho esse histórico que ela tem. Então, gente, é devagar com a dor. É muito calma nessa hora. Entendeu? Cada situação é uma situação. Mas que exercício faz bem? Sempre, em qualquer situação. E por que a senhora não faz? Preguiça. Mas que faz bem, faz. Certo? Fatores teratogênicos. Um nome, né, estranho, mas significa o quê? São agentes ambientais que podem causar desvios no desenvolvimento e que podem conduzir a anormalidades, defeitos congênitos ou morte. Os efeitos dos fatores teratogênicos sobre o desenvolvimento pré-natal dependem do período crítico, da intensidade da exposição, da interação com outros fatores. Por exemplo, doença, droga, riscos ambientais. Eu acabei de falar aqui para vocês que se o marido fuma, professora, por que a senhora botou a culpa no marido? Não estou botando culpa em ninguém. Eu estou falando da mãe e do pai para com a criança. E o pai não tem influência nenhuma. Se ele fumar, pode ser o irmão dela, pode ser o amigo dela, pode ser o pai dela, pode ser qualquer pessoa que esteja ao lado dela, emanando para essa mãe qualquer tipo de coisas tóxicas que fazem mal, ela vai inalar e vai para a criança. Então, qualquer coisa que esteja ao redor dela, ela trabalha com raio-x. Mas, professora, não fica atrás de uma porta de chumbo? Não pode, bebê. Não pode nem passar perto, bebê. Não pode, porque a possibilidade é muito grande de qualquer coisa. Não pode, não pode, entende? Aí eu lembro agora de uma prima minha, vocês lembram que naquele auge da dengue, era dengue, meu Deus? Eu acho que teve um surto, não estou enganada, foi de dengue aqui em Fortaleza, que nasceu, em Fortaleza não, né? No Ceará,
e alguns outros estados do Brasil, mas o Ceará estava bem arrochadozinho com esse negócio. E que estava nascendo muita criança com hidrocefalia, acho que era hidrocefalia, não, hidro é água. Não sei, as cabecinhas miudinhas, me ajuda no nome, que eu não me lembro, não. Mas não estava nascendo um monte de... Olha, foi em Recife, professora. Pernambuco. Foi aqui mesmo, filha, tá aqui, ó, Zica, foi aqui também, era em todo canto, aqui também teve. Eu sei de Recife. Não, teve aqui, eu garanto, porque a minha prima chegou a perder o filho na primeira gravidez, por conta disso, na segunda gravidez, ela se isolou dentro de casa, com a roupa bem aqui, lá nos pés, e se borrifando, e o pior, não podia nem passar muito protetor que eu digo para afastar mosquito, porque são produtos químicos e ela não poderia passar para a criança. Menina, foi uma força-tarefa para ela poder ter essa segunda filha. Foi o Zika mesmo, microcefalia. Obrigada, Rayane, eu sabia que não era hidro, porque hidro é água. Microcefalia, show. E Milena, Zika, foi exatamente nesse período. Então, gente, todos esses fatores, eles podem afetar a criança. 2016, eu acho. Porque a minha bonequinha deve estar hoje com 4 para 5 anos. A princesa que nasceu, acho que vai fazer 4 esse ano, né? Engravidou por aí. Acho que ela agora, março, está fazendo 4 anos. Mas pensa numa bênção, sabe aquela pessoa que você faz a primeira, perde, aí faz a segunda e diz assim, essa daqui vem desenhada para poder fazer. Olha, pensa numa criança que dá 3 nó no pingo d'água, assim, 3 segundos. Tudo isso é influenciado pela gravidez e também a gente vai ver ao longo do semestre que no pós. Vocês imaginam uma gravidez que a mãe para o mundo, eu vou viver 9 meses para essa gestação. Na verdade, foi com 8 meses que ela nasceu, essa minha priminha. Nasceu, teve parada cardiorrespiratória 2 vezes na madrugada do dia do nascimento, passou não sei quanto tempo no hospital, na UTI, foi para casa, passou 2 meses numa UTI dentro de casa, tudo por conta de tudo que estava acontecendo ao redor da mãe naquele período. O pré-natal não deve ser acompanhado pela mãe e o pai por lei, mas pelo desenvolvimento, acompanhamento do feto e do corpo da mãe, dando orientações para que o casal venha descobrir nesta nova fase da vida a alegria de gerar uma nova vida, que causa também um grande impacto nos comportamentos, gerando os cuidados com a alimentação, uso de produtos químicos e da afetividade entre o casal. Isso causa medo para muitos. O Francisco Rodrigues que disse isso. É exatamente, perfeito. É tão doido, gente, isso que eu acho que eu conversei com vocês na primeira aula, quando a gente trouxe a apresentação da disciplina. É tão doido, cara, a história da gravidez. Eu sou muito apaixonada pela gravidez. Mas é tão doido a coisa que, às vezes, não, é sempre, tá? Quando o casal engravida, o pai sente enjoo, náusea, a gente fala que ele está grávido. E quando ele faz o exame de sangue, ele está sim com os hormônios que são desenvolvidos na gravidez da mulher, o pai desenvolve. Claro que a mulher desenvolve 100 e o pai desenvolve 10. Que até porque ele não está grávido. Mas o lado comportamental, eu estou falando me arrepiando, o lado comportamental é tão forte que ele engravida junto psicologicamente e ele tem também os sintomas. Olha como é bacana, né? Então, a gente já entendeu os fatores teratogênicos. É um nome bem bonitinho para dizer os fatores ambientais, né? O que acontece ao redor da mãe, ao lado, o que está acontecendo em volta. As doenças, gente, doenças contraídas pela mãe, é melhor nenhuma, certo? Em determinado momento gestacional, podem afetar o desenvolvimento pré-natal, principalmente por meio de 3 mecanismos. Doenças, principalmente, né, vírus, pode atacar a placenta. Outras têm moléculas suficientes pequenas que atravessam os filtros placentários e ainda há outras em que a ação sobre o bebê ocorre durante o nascimento na passagem pelo canal vaginal. Eu vou dizer uma coisa resumindo isso aqui. É bom não adoecer de jeito nenhum. A Milena está perguntando, hereditariedade está dentro dos teratogênicos? Está não, meu amor. Eu vou lhe explicar exatamente o que são hereditários e teratogênicos. Hereditários tem a ver com o DNA, tem a ver com o nosso esqueleto do DNA hereditário. Se você pegar uma gotinha do meu sangue, colocar e fizer um estudo de DNA, vai dar metade, eu puxei da minha mãe, a metade eu puxei do meu pai. A carga genética, exatamente. A metade é da minha mãe, a metade é do meu pai. Vem tudo para mim, vai os dois mistura. Eu sou filha do tiquinho de um, tiquinho do outro, e cai para mim. Certo? E aí eu tenho um relacionamento com uma pessoa e eu vou ter uma criança. Essa criança vai pegar metade do pai e metade de mim. Aí ela pega só 25% da minha mãe e 25% do meu pai.
chegou em mim 100%, mas ela só pega 50% de mim. E assim vai. O que é que acontece com os fatores teratogênicos? É um nome, se você até quiser, a gente fala porque é mais bonito, teratogênicos. São fatores externos à mãe, é o que está acontecendo ao redor dela, certo? Se ela se estressa, se ela está com muito calor, é prejudicial. Se ela está com muito frio, é prejudicial. Se ela trabalha com uma empresa que está exposta a chumbo, a ferro, a produto químico, ela não pode. Se ela trabalha com raio-x, por mais que ela esteja sempre atrás de uma parede de chumbo, atrás de toda uma proteção, a gente sabe que tem risco. Então, qualquer coisa que acontece no dia a dia em volta dessa mulher grávida são os fatores teratogênicos, certo? Hereditário tem a ver com herança genética. Eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai. Cabelo encaixado aqui é do pai. Esse narizinho de batata é do pai. Aí a orelha é da mãe. Entendeu, gente? Se você pegar minha mãe e meu pai e colocar assim, você vai dizendo, você quer da mãe da cor. Aí você me pega. Aí você me montar, você pega nesse aqui. O cabelo é do pai da Karine, o nariz é do pai, os olhos são da mãe, a orelha é da mãe, a boca. Ixi, a boca é metade de um, metade do outro. Parece que vem lá a parte de cima de um, a parte de baixo do outro. Genética. Se a gente olhar, às vezes, para as crianças, a gente olha para a criança e a gente consegue ver os traços da mãe e do pai. Isso é genética. Show, Milena? Isso é genética. Entendeu? Agora, o que acontece em torno da mãe durante a gravidez é que são esses fatores teratogênicos. Então, doenças, gente, é muito delicado, certo? Aqui fala sobre o HIV. Existe um tabu de que mulheres com HIV não podem ter filhos. Isso é mentira. Primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui, a diferença entre HIV e AIDS. HIV é o vírus, AIDS é a doença. Você pode contrair o HIV, ele fica dormindo, bem dormindozinho dentro de você, mas ele tá ali, ó, vivo. Tá oscilando, mas ele tá ali, vivo, viu? Aí você tem uma relação sexual com uma outra pessoa e aí você passa o vírus para essa outra pessoa. E você, o bicho vai continuar aqui, ó, só fazendo de morto. Aí ele tá vivo. E ele fica só no cochilo. Essa pessoa que você teve uma relação sexual pegou de você o HIV dela acordou e aí começou a se alimentar do corpo dela e aí gera uma doença chamada AIDS, certo? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? O que é que acontece? Nesse processo, a pessoa morre por conta da doença e as consequências causadas por ela. Mas HIV é o vírus, AIDS é a doença. Uma pessoa sim pode ter HIV, a mulher, o homem, até o marido pode ter HIV, os dois podem sim ter um momento, né? Enfim, transar e gerar uma criança, agora, com um tratamento específico na mãe, com um tratamento específico no pai, com um tratamento específico em toda a gestação, e a criança nasce sem nada de HIV. Agora, a mãe também não pode amamentar, porque ela pode passar. Então, a amamentação tem que ser de uma outra forma. Mulher, eu não sei o que é que eu faço com esse Francisco Rodrigues, não. É verdade que todo filho e filha bonitinhos é por ser a cara do pai? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu não vou nem responder, que dá preguiça. Vou ficar bem quietinha, para não dar a resposta que esse cabo merece. Mas a gente pede a Deus que o pai seja bonito, né, gente? Para ajudar na beleza, para poder nascer os dois, para ver se o menino nasce mais bonito. Mas vamos voltar. Drogas. Gente, drogas não faz bem a ninguém em momento algum. Né? E quando a gente fala droga, eu não falo de maconha, eu não falo de cocaína, eu não falo não só das ilícitas, eu estou falando de todas, certo? Eu estou falando de bebida alcoólica, eu estou falando de cigarro tradicional, eu estou falando de as drogas ilícitas, nada faz bem em nenhum momento. Você quer me dizer que uma mãe grávida, né, vai fazer bem com criança? Eu acho que nem tem nem necessidade, né, da gente... Outra coisa, se você chegar numa farmácia, várias farmácias aqui de Fortaleza, o nome delas são Drogaria X. Drogaria X. A farmácia vende droga, só que em determinada quantidade, certo? Se você compra uma caixa de remédio, o médico lhe diz assim, um comprimido ao dia, durante 30 dias. Aí você vai lá e compra uma caixa com 30. Se todo dia você tomar um ao longo de 30 dias, você curou aquela doença que você estava. Agora, se você pega no primeiro dia e você diz assim, menino, sabe uma coisa, eu não vou esperar um mês para eu ficar bom, não vou tomar os 30 logo é hoje. Você morre. Você morre de overdose. E a dose da droga, ela cura ou mata. Então, determinadas drogas em pequena quantidade, ok. Aqui fala em cafeína.
Uma mulher grávida, ela fica restrita a uma série de coisas para não fazer mal à criança, uma série de alimentos. Outros não tem muita coisa a ver com a passar para a criança, tem a ver com enjoo. Tem mulher que fica enjoada com determinada coisa, pode comer, não faz mal nenhuma criança, mas causa enjoo nela. Então não faz, porque o mal-estar dela vai passar esse mal-estar também para a criança. Então não tem necessidade. Ah, determinada fruta, sei lá, X, que não faz mal a nada. Mas aí fulano de tal não gosta e dá enjoo. Então não come. Já a irmã, a amiga, a prima adora aquela fruta, pode comer. Então, existe uma diferença entre alimentos proibidos, porque vão causar mal-estar à criança ou defeitos. Existem alimentos que não são proibidos, mas permitidos em pequena quantidade. E existem alimentos que não são proibidos, estão ali à sua escolha, mas você não se dá bem, não gosta, não é obrigado a comer. Riscos ambientais. É muito parecido com os fatores teratogênicos, certo? Só que aqui não é só relação a substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio e tal. Gente, às vezes, determinados exercícios é melhor a mulher não fazer, determinadas aventuras que o ambiente põe a grávida em risco. Eu não aconselharia muito a fazer, certo? Então, a gente percebe as influências da mãe são vastas durante a gravidez. Eu gosto de dizer que é tudo. Aí vem a influência paterna, não é nenhuma não, viu? O povo velho do pai não tem influência nenhuma. Como eu disse, ele influencia através do corpo da mãe, mas o pai diretamente não, certo? A doação do pai é o espermatozoide, pronto. Fez a doação dele, acabou-se. Eu tô falando, gente, biologicamente falando. Claro, óbvio, que comportamentalmente falando, psicologicamente falando, pelo amor de Deus, é óbvio. Mas aí, eu estava dando uma aula uma vez, e eu caí na besteira de dizer que o pai não tem influência nenhuma. O Francisco Rodrigues está dizendo, algumas gestantes ficam com pré-diabetes, pode ficar com muita coisa. Pré-diabetes, hipertensa, pode dar uma série de coisas, porque a gravidez, gente, é como se você pegasse um guarda-roupa, que quando a gente nasce, mulheres, a gente abre só a caixinha da infância. Aí abre uma caixinha do uso de hormônio. Quando chega na adolescência, a gente abre umas 8 caixas de uma vez, que é a menstruação. Na gravidez, você praticamente guarda-roupa todo de uma lapada só, de uma vez só. E aí, meu filho, você que lute. Então, tudo aquilo que você tem a possibilidade de ter no futuro, inclusive por uma herança genética, certo? Pode ser que estoure tudo na gravidez. Pode ser que passe pós-gravidez, pode ser que não passe. Pode ser que depois que você abre determinada gavetinha, ela não fecha mais. Alguns casos ficam pré-diabéticas, mas depois normaliza. Outros não. Tem mulheres que engordam na gravidez, não conseguem emagrecer. Tem mulheres que não engordam. Tem mulheres que engordam e emagrecem rapidinho, que você vê com um mês. Eu tenho ódio da pessoa, porque olha que eu digo, mas a pessoa está com um mês de grávida, ou de parida, e está linda desse jeito, mas aí tem um histórico de vida. Como eu falei dessa minha amiga, que é crossfiteira, que é personal, a gravidez dela está na barriga. Você olha para o corpo dela inteiro, ela não engordou 1 grama, nada. Claro que a gente percebe que ela já está, acho que com 7, 8 meses, a gente percebe que o narizinho está inchado, mas são inchaços naturais, mas gordura, ó, 0. Tu acha que ela não vai voltar para o estado antigo dela rapidinho? Claro que vai. E é natural. Natural. Entende? Então, assim, é tudo muito, por isso que eu gosto de falar, é tudo muito. Tenha calma de quem você vai falar, porque cada caso é um caso, né? A gente vai falar agora dos aspectos psicológicos do período pré-natal. Resiliência é um conceito originário da física que significa a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão, causadora de uma formação elástica. É a resistência ao choque. Tá, eu vou te dizer o que é resiliência. Eu gosto muito de brincar, quando a vida lhe dá uma porrada, que você está no chão, você olha, o que é resiliência? Você levanta a cabeça, bate a poeira e diz assim, eu caí, mas agora eu levantei. E aí, quanto mais rápido você consegue levantar e ressignificar aquilo que aconteceu e olhar para frente e seguir, melhor é a sua capacidade de resiliência. Quanto mais você demora, menor é a sua capacidade de resiliência. Eu gosto de dizer que é como se você tivesse levado a pancada, aprendido com ela, utilizado aquilo como ensinamento e aí tocar o barco.
Não é fingir que não aconteceu. Isso não é resiliência, porque lá na frente a pancada vem. A resiliência, sim, é você saber o que aconteceu, olhar para a coisa, enfrentar, engole. É horrível. Alguns, sabe, vomitam no sentido de espragueja, fica triste, chora e não sei o quê. Aí depois você para e você diz, opa, peraí, aconteceu, aconteceu. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? Aí você toma uma decisão e segue. Isso sim é uma capacidade muito boa de resiliência. Nascimento e desenvolvimento do recém-nascido. Finalmente, o nascimento ocorre no momento em que o feto é expulso ou extraído do útero. É meio estranho, né? A gente falar assim, o feto é expulso ou extraído do útero. Enfim, o neném nasce, eu acho mais bonito, né? O nascimento é marcado pelo movimento em que o feto é retirado do útero materno, tornando-se um bebê. Tá vendo como é mais bonito dizer? Esse momento de expulsão denomina-se parto, que pode ocorrer de várias formas. Normal, fórceps, induzido, cesariana, de cócoras. E aí, gente, isso aí a gente já sabe, né? O parto transforma o feto, quando passa da vagina da mãe e entra no mundo, ele transforma em bebê, numa nova criança, né? Num novo ser. Até aquele momento que a mulher está grávida, a criança ainda não existe. Existe a mãe e a gravidez, a mãe e a barriga, certo? Mas a criança, cadê a criança? Não tem. A mãe e a criança são um. Quando a criança nasce, a mãe e a criança são dois. E, gente, vocês não fazem ideia de como é difícil. Vocês não fazem ideia de como o parto é traumático. Ele é tão traumático que Deus nos dá a bênção de esquecer. Nós, enquanto nascidos. Ninguém lembra de quando nasceu. Minha mãe lembra de quando eu nasci, eu não lembro. Certo? E por que nós dois estávamos lá, ela lembra, eu não? Porque vocês não fazem ideia de como é traumático para uma criança o nascimento. A coisa mais linda que uma mãe e um pai, né, no centro cirúrgico, eles gostam de ouvir, é quando a criança nasce e aí escuta aquele choro. Oh, beleza, nasceu, graças a Deus, está tudo bem. Aí chora a mãe, chora o pai, se abraça, às vezes o pai desmaia, aquela coisa linda. E aí fica todo mundo muito feliz porque a criança chorou. Quando a criança nasce que não chora, já fica todo mundo apavorado. O choro remete à saúde, à vida. E aí o que é que acontece? Por que a criança chora? Alguém sabe me responder? Eu queria essa resposta, se vocês pudessem colocar aqui para mim. Por que a criança chora quando nasce? E não chora pouco não, viu? Chora que aquele que ele vem lá de dentro não sei nem de onde. Botei para mim aqui no chat, o que é que vocês acham? Pode falar também. É porque os pulmões dela, as vias respiratórias dela estão tudo fechado. Perfeito. Aí, rasgo. A Milena disse, e você é o Francisco, é isso? Rodrigues? Isso. Perfeito. Exatamente os dois acertaram. Corta o cordão. Brena, corta o cordão. Ok, mas não é pelo corte, porque nem a mãe sente, nem a criança sente. Certo? Cordão, corte em si é como se você estivesse cortando a unha ou um cabelo. A gente não sente a dor. Mas o que é que acontece? Quando a gente está dentro da mãe, a gente é um animal aquático. A gente está todo entupido de água por dentro e a gente respira dentro d'água. A gente está dentro de uma barriga d'água, envolto em água. A gente é alimentado, sim, pelo umbigo, a gente respira pelo umbigo, é tudo pelo umbigo. Certo? E aí, quando a gente nasce, meu povo, vocês têm noção do que é todos os alvéolos respiratórios, os brônquios, bronquíolos e tudo, que tá tudo assim, ó, entupido de água e bem fechadinho. De repente, eles abrem, você respira e o ar, quando ele entra, ele não é bondoso, não. Ele vai entrando e rasgando por dentro. A sensação que a criança sente é de que está rasgando o peito por dentro. Sabe? Sabe quando a gente se engasga com fumaça de alguma coisa, num gelo seco, uma coisa? Você faz assim e arde aqui por dentro tudo. Agora eu multiplico pelo infinito. É a dor de uma criança quando nasce. Aquele choro que a mãe ficou, coisa linda, nasceu, e o pai morto feliz, a criança está chorando, a criança está se rasgando de dor. É muita dor. E naquele momento, a criança precisa usar os 5 sentidos que ela não precisava antes. Agora ela vai precisar usar para quê? Para sobreviver. Até aquele momento, quando a criança queria comer, ela comia por onde? Pelo umbigo. E aí agora, quando ela quiser comer, ela fala que ela chora. Para a mãe dar o peito. E aí, de acordo com o que a mãe
já pariu, viu? Já não tem mais neném na barriga. O que a mãe come pode refletir no leite e pode dar cólica para a criança. Vocês têm noção? Agora, o pai não, pode comer tudo. Vocês entendem que a influência, eu estou falando, teoricamente falando. Aí um aluno meu chegou para mim e disse assim, para mim, a nossa idade deveria ser contada a partir da confirmação de um mês, né, que está gestante. Rodrigues, eu não discordo não, sabe? Porque eu tive um priminho meu agora, ano passado, que nasceu prematuro. Acho que ele nasceu com 5 meses. 5 ou foi 6 meses. E aí, eu me lembro do aniversário dele de 1 ano, que eu olhei e digo, oh, meu Deus, o bichinho tá tão estranho, pobrezinho, mas ele tá muito estranhinho. Quando eu olhei assim pra foto dele, eu digo, oh, meu Deus do céu, o que foi que fizeram com esse pobre? Porque ele não tá legal, sabe? Aí a mãe colocou que era aniversário de 1 ano, mas equivalia a menos 4 meses, 8 meses de vida. Aí, quando eu olhei de novo para a criança, eu disse, tá, com 8 meses ele combina. Ele não combina com 1 ano. Por quê? Porque começou a ser contada a vida dele com 5 meses de gestação, que foi quando ele nasceu, prematuro. Entende? Então, eu concordo com o Rodrigues. A gente deveria zerar e voltar para o primeiro dia de vida intrauterina, certo? E aí eu concordo demais, porque aí nivela todo mundo. Isso eu concordo. Sinal muito bem colocado. Estava falando alguma coisa de parto, ok. A criança nasceu, amamentou, que a mãe come influencia. Ok, estou aqui pensando para não me perder. A senhora falou do aluno, professora. Sim, obrigada. Muito obrigada. Um aluno meu chegou para mim, muito chateado, né? Eu dizendo que o pai não tinha nem influência, aí ele levantou assim a mão lá, transmito tímida, levantou a mão e disse assim, professora, eu não queria assim, né? E contra o que a senhora está dizendo, não, mas eu influenciei muito a gravidez da minha mulher. Porque, olha, eu cantava para o meu filho durante a gravidez toda. Quando meu filho nasceu, ele conhecia minha voz. Tanto que quando ele estava chorando no hospital, que eu chegava, bastava eu conversar com ele parava de chorar, ele segurava no meu dedo, ele me reconheceu, professora. Aí eu olhei para o pai e disse assim, ô neném, tem raiva da tia não, mas deixa eu perguntar uma coisa, a tua esposa, ela tem problema auditivo? Aí ele disse, não. Eu digo, tua esposa escuta bem? Ele disse, escuta. Eu digo, então foi os ouvidos dela que levou você até seu filho. De novo, a influência da mãe. O pai, ele é o fator externo. Como a gente falou aqui, riscos ambientais e fatores teratogênicos. Está fora da mãe, ao redor da mãe e que chega na barriga através da mãe. Não estou dizendo que o pai não possa fazer tudo isso. Claro que pode não, deve. Mas vocês entendem que tudo que é feito ao redor da grávida chega na criança pelo corpo da grávida? Claro que o pai influenciou, ele influenciou como fator externo, mas foi recebido fisicamente, biologicamente, através da mãe. Está claro isso para vocês? Não é que ele não possa fazer parte da gestação. Claro que pode e deve. Deve conversar com a barriga. Eu vejo os vídeos mais lindas de cachorro lambendo a barriga da tutora, porque sabe que tem uma criança, e quando a criança nasce, o cachorro toma de conta, e a criança vira assim, best friend do cachorrinho, desde muito neném. Os dois ficam muito próximos. Agora, por que a criança teve essa relação com esse animal? Ou com o pai durante a gravidez? Porque o corpo da mãe permitiu. Tá claro para vocês isso? Para ninguém dizer que eu estou dizendo que o pai não tem influência nenhuma. Não tem diretamente. Porque diretamente é o corpo da mãe que permite. Mas tudo que acontece ao redor, inclusive, sim, a presença do pai vai ajudar na influência, mas é externa, não é diretamente. Alguém só dizer assim que entendeu, para depois ninguém tá aí falando mal de mim, eu dizer que os pais não ajudam e não fazem nada na gravidez? Graças a Deus, sim. E aí, gente, deixa eu ver agora. Agora, o que é que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar com vocês sobre recém-nascido. O neném acabou de nascer, e aí ele não tem ainda praticamente nenhum processo de vida. Ele tem processo de sobrevida, ou melhor, de sobrevivência, certo? Então, o recém-nascido, ele nasce com uma série de habilidades, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Reflexo, habilidade sensorial, sentidos,
que são os sentidos que nós temos, né? Os 5 sentidos. O desenvolvimento físico, motor, o desenvolvimento cognitivo e as habilidades sociais. Olha que coisa bacana. Você já prestaram atenção que quando a gente vê um recém-nascido na rua, no carrinho, né? A nossa tendência, presta atenção, quando a gente vê o neném no carrinho, sai que lindo, aí a gente agacha e chega perto da criança e fica bem assim pertinho da criança. Aí vem aquela pergunta, por que a gente tem a necessidade de chegar tão perto da criança? Vamos esquecer o período de pandemia, tá? Eu estou dizendo antes, quando a vida ainda era normal. Por que vocês acham? E a gente faz isso geralmente até 6 meses. Quando a criança já tem de 6 meses em diante, já é mais durinha, já está nos braços do pai, da mãe, a gente pega, brinca e tal. Mas a gente não tem mais aquela necessidade de chegar pertinho da criança. Professora, eu acho que é porque é como se a gente quisesse que ela conseguisse ver a gente bem direitinho, né? Para a gente se comunicar com ela. Perfeito. Quem está falando comigo? É a Rochelle. Oi, Rochelle. Perfeito. O que acontece? A criança nasce com o ouvido extremamente aguçado. Por isso que quando a criança nasce, a gente fala, tem criança dormindo. Para ninguém cair assim uma agulha, porque o ouvidinho é extremamente aguçado. Em compensação, o olhinho, ele é praticamente cego. Não me perguntem o que está acontecendo. Brincadeira, pode perguntar que eu sei a resposta. Há 20 anos atrás, as crianças nasciam com o olho fechado. Levava X dias para abrir os olhinhos. Hoje em dia, os meninos já nascem com os olhos tudo aqui. Tudo aberto, tudo arregalado. O que foi que aconteceu de lá para cá? Estimulou durante a gravidez. Como eu disse, minha avó teve 21 anos, gravidez, perdeu 4. Então, teve 17 gestações. Certo? Gente, são 17 anos grávida. São 17 anos fazendo comida. É um menino no peito, um menino na cintura, um menino na barriga, e outro no pensamento, e uma escadinha aqui, 3, 4, 5, 8, 10, 12 meninos. Tu acha que ela tinha tempo de parar tudo o que ela estava fazendo para ficar filho, neném de mamãe, no bubu, e ficar aqui conversando com a barriga e dando estímulo a uma criança na barriga? Que conversa, não tinha nada. Alucinante aqui, morrendo de rir. Mas gente, hoje em dia a gente tem um filho 2, e aí para tudo. Aí o pai vem com o instrumento, toca aqui do lado. Eu estou imaginando meu avô tocando instrumento. Que tocar instrumento? Nada. Toca a vida que segue naquela época. Hoje em dia você estimula a criança na barriga muito. Bota uma musiquinha, bota não sei o quê, bota a mãe bota uma luz, né? Que a gente fala de terapia, né? Com cores. O Francisco Rodrigues. Quando nós estamos com dores, geralmente a gente fica em posição de feto, pois no útero nós temos segurança. Verdade isso? Somente mais do que a pura verdade. Quando a gente está em qualquer situação de risco, de medo, com pânico, com dor física, a nossa tendência é ficar na posição fetal. E é a nossa memória inconsciente de lá eu estou seguro, eu estou com a minha mãe. Certo? É tão traumático, gente, nascer. Ele é tão agressivo. Esse corte com a mãe é tão grave que nós temos uma cicatriz para lembrar desse momento, que é o umbigo. O umbigo ela é a cicatriz do nosso nascimento. Muitas vezes a pobre da mãe esquece até o nome do filho. Com certeza. E não tem nem como não esquecer, é menino demais. É menino demais, é uma escadinha todinha. Hoje em dia as crianças nascem já com os olhos abertos, mas a capacidade visual é a mesma de antes. Nasce cega. E aí a criancinha, tanto que o olhinho dela, você olha assim para a criança e fala, meu Deus, acho que o menino é cego, porque os olhinhos ficam assim correndo. É assim mesmo, é normal. Aí até mais ou menos a partir dos 2 meses vai limpando até 6, com 6 meses limpa. E aí a criança ela só consegue enxergar, gente, isso que eu vou dizer para vocês é muito lindo. A criança consegue enxergar, em média, né, 20 centímetros, que é mais ou menos um palmo, certo? Olha que lindo. Quando a criança está sendo amamentada, Edilândia. Engraçada essa questão do estímulo. Eu cantava demais na minha gravidez. Não sei se por coincidência ou não, meus filhos são músicos hoje. Eu me arrepiei todinha, eu não estou acreditando que seja muita coincidência, não. Além de você ter cantado muito, você deve ter estimulado a vida, durante a vida, certo? Deve ter apresentado músicas ou instrumentos musicais, ou levado para locais, e aí já vem uma genética, já vem uma facilidade, quando a mãe dá condições,
Aí, meu amigo, não tem mundo quem segure. Mas voltando ao que eu quero dizer para vocês, e que olha que coisa linda. Vocês percebem que a criança, mesmo quando ela é muito recém-nascidazinha, muito nenenzinha, quando ela tá mamando, ela geralmente fica olhando assim para a mãe e fica absorva, como se o mundo tivesse parado e só existia ela e a mãe. É como se ela estivesse olhando para a mãe, gente, dizendo assim: ah, esse é o rosto de tudo aquilo que eu sentia, que no caso é a mãe, né? Ao Francisco Rodrigues. Então, eu fiquei gordinho por ter mamado muito. E aí, meu amigo, vem genética, porque tem criança que fica obesa no peito e tem criança que, né? Aí já vem todo um histórico genético. A Rochelle, se eu tivesse cantado para as minhas, teriam nascido, era traumatizada. Não, amiga, diga isso não. Criança gosta da mãe de qualquer jeito. Mas vamos prestar atenção no que eu vou dizer. Olha, uma criança, ela só enxerga em média 20 centímetros, que é aquela distância que a gente baixa para falar com ela lá no carrinho. Quando a gente vai conversar, que é a nossa amiga, acho que foi a Rochelle que falou comigo, que disse que era para a criança ver a gente melhor. Olha que bacana. Quando a criança está sendo amamentada, que ela fica olhando para a mãe, ela enxerga. Eu quero que todo mundo, eu vou dar uma resinha, abrir aqui o vídeo para eu poder me ver, para ver se vocês estão conseguindo ver direito o que eu estou fazendo. Pronto, vou afastar aqui. Eu quero que todo mundo coloque esse dedo na ponta do nariz e o mindinho aqui, ó, no bico do peito do outro lado. Vem cá, mulheres e homens, tanto faz. Ó, esse dedinho aqui na ponta do nariz e o mindinho vamos lá no bico do peito. Ó. Vocês percebem que essa é a distância que uma criança consegue enxergar. E aí ela está sendo amamentada, quando a mãe baixa a cabeça, elas se encontram. Olha como eu me arrepio todinha, que eu sou besta para essas coisas. Vocês veem como é lindo? Como é tudo lindo, é tudo perfeito. E aí a gente, por instinto, se baixa para poder olhar para a criança de perto. Não é a gente que quer olhar para a criança, a gente quer que a criança olhe para a gente. Por isso que a gente se baixa tão pertinho da criança. É exatamente isso que foi trazido por vocês. É para a criança enxergar a gente. Perfeito. Edilândia, mas não é lindo? É muito lindo, gente. Eu dessa disciplina, toda a vida eu fico emocionada, porque são coisas muito lindas. Mas é por isso que a criança, quando está mamando, ela abre assim os olhinhos, olha para a mãe, às vezes passa assim a mão no rostinho da mãe. Gente, é uma relação mãe e filho única. Única. A relação mãe e filho é a única relação natural que existe. Natural, natureza. A relação pai e filhos não é natural, é social. Tanto que nos animais existe o macho que cruza e as fêmeas que são mães. Ele não é pai. Ele é o macho que cruza. Elas são mãe. Certo? E aí, o que é que a gente fez no lado humano? A gente obrigou os homens, os machos que cruzavam com as fêmeas para Eita, a palavra sumiu. Para continuar a espécie, perpetuar a espécie, a gente começou a dizer assim, não, senhor, não é assim que a banda toca, não. Quer fazer menino? Porra, agora meu filho vai ter que cuidar do menino. E também de mim. E aí a gente começou por uma questão, gente, social. Certo? De trabalhar com a monogamia, de trabalhar com a ideia da paternidade. Hoje em dia parece uma coisa simples, mas não é. Veio de uma criação social. O Francisco Rodrigues. Quem eu? Obrigo minha mãe me acha lindo. Eu não estou entendendo. Acho que ele está dizendo que obriga a mãe dele a achar ele lindo. Meu amor, todo mundo é lindo, no ponto de vista... Primeiro que para a mãe, todo menino é lindo, né? E segundo que a beleza, eu sempre gostei de dizer, e eu aprendi isso com meu pai, é um conjunto de valores. Se às vezes conversa com uma pessoa esteticamente linda, com 30 minutos eu não aguento mais olhar para a cara. Eu digo, ô, desgraça feia, nojenta, beleza gasturenta. E tem as pessoas que não são bonitas. Quando você conversa com 30 minutos, você olha e diz, gostei da oi, negocinho, um defeitozinho que ele tem. Olha como é lindo o defeito, aí vira charme. Sabe? Tudo isso, a conquista de uma outra forma. Mas, gente, vamos falar dos reflexos da criança. A gente tem dois tipos. Nós temos os adaptativos e temos os primitivos. Gente, por uma questão de lógica, o nome já diz. Primitivos são os reflexos primários, já nasce com ele. Os adaptativos, eles vão sendo construídos com adaptação. Então, os adaptativos. Sugar é diferente de chupar. Sugar é sugar uma mama, é sugar um peito, é sugar um bico. Agora, se você pegar um canudo, botar dentro de um copo e botar na boca da criança, ela não faz nada. Porque chupar é uma outra coisa. E aí a gente ensina depois. Engolir.
Gente, a criança para engolir, ela sabe, ela nasce sabendo. Mas a gente tem que prestar atenção, porque às vezes ela dorme e aí você tem que cuidar. Porque, gente, ela é tudo instinto de sobrevivência. Saber mesmo, ela não sabe de nada. Ela está sendo... É um aprendizado. E os primitivos, a gente vai falar agora quais são. Nós temos o reflexo... Eu não vou perguntar em nenhum tipo de atividade. E na atividade eu posso, porque vocês têm como pesquisar. Mas em questão de prova, eu jamais iria perguntar. Gente, comente sobre o reflexo Babinski, o reflexo Moro ou do susto. Não, eu vou explicar os nomes e quais são, certo? Para vocês terem consciência. Nós temos o reflexo de Moro ou do susto. Quando há um barulho muito alto, o bebê é assustado, por exemplo, por meio de uma situação de deixá-lo cair, ele estica os braços e arqueia as costas e depois junta os braços como se estivesse agarrando algo. Ele faz assim, aí ele se fecha, como se ele estivesse agarrando alguma coisa. Na tentativa de se segurar. É inconsciente. Nós temos o Babinski. Quando a planta do pé do bebê é tocada, os dedos dos pés se abrem e se curvam. Quando eu chego em algum canto, maternidade, né, para visitar alguma pessoa da minha família, e a criança está do lado, a primeira coisa que eu faço é botar o dedo aqui, a criança segurando na mesma hora. E olha, para tirar, nego velho, tem Zé. Você tem Zé, porque o bicho para ter força é menino. Você segura aqui. Outra coisa, tá aqui o pezinho. Aí eu faço aqui cosquinha no pezinho, aí boto o dedo bem aqui, aí ele vem com o dedinho do pé e fecha. Isso é o básico do básico, do básico, do básico, para eu dizer assim, esse menino já está minimamente bem neurologicamente. Porque se dá negativinho dos dois, a gente já fica alerta. Mas também, pelo amor de Deus, meu povo, se o menino estiver dormindo e você fizer isso, eu estou dizendo a criança acordada, certo? Uma criança dormindo, imagina a gente dormindo, a pessoa querer fazer teste psicológico com a gente. Você vai querer mandar a pessoa para aquele canto e não vai querer fazer teste nenhum, ainda mais uma criança. Então, professora, eu cheguei lá, o meu sobrinho estava dormindo, eu fui fazer por ele. Não agarrou, não. Eu digo, eu também não agarrava, não. Eu estava dormindo, eu queria dormir. Eu queria que você fosse para bem longe, para não atrapalhar meu sono. Então, bom senso, né? Da gente fazer na hora que tem que ser feito. Olha aí, o reflexo de agarrar. Quando o dedo ou algum objeto é pressionado contra a palma da mão, a criança vem e segura. E o reflexo do passo é muito lindo, gente. Quando o bebê é segurado em posição ereta, realiza movimentos rítmicos com a perna. Quando a gente bota ele em pé, a tendência é ele fazer assim com as perninhas. Certo? É muito engraçado. Eu falei primeiro do Babinski, agora eu vou falar do Babiquim. Reflexo de Babiquim. Acariciando as duas palmas da mão do bebê ao mesmo tempo, ele abre a boca, fecha os olhos e inclina a cabeça para frente. Quer botar seu bruguelinho para dormir? Quer botar seu menininho para dormir? Começa a coçar a palma da mão, as duas ao mesmo tempo, pega aqui na mãozinha. Aí ele começa, olha. Tuf. Tá com cólica? Não. Eu estou trazendo para situações tradicionais do dia a dia. Tá com cólica, ele vai chorar. Tá com calor, ele não vai dormir. Eu estou dizendo tradicionalmente, certo? Reflexo da sucção. Toca-se a bochecha ou o lábio superior do neném, do bebê, ele vira a cabeça, abre a boca e inicia o movimento de sucção. A tendência quando a gente está querendo, a criança está com dificuldade de pegar o peito, ou está dormindo e está com preguiça de comer, a gente começa a fazer assim, ó. Aí ele abre a boca assim, porra, a mamadeira na boca do menino. E aí, meu amigo, só amanhã. Mesmo dormindo, você bota aqui, quando ele dá aqueles 2, 3 arrotos tão bem lindos, aí você, opa, devolve o pacote pro berço e benção e tchau. Ele mama sem nem perceber. Agora a gente dá uma estimuladazinha, pressionando aqui ao lado da bochecha. Reflexo de macho. Se você segura o bebê por baixo dos braços, com os pés nus, tocando a superfície plana, ele faz movimentos semelhantes ao de caminhar, que lembram do passo. Só que o do passo, basta você estar para cima. Esse aqui, quando a gente bota a criança em pé, ele automaticamente vai fazendo assim com as perninhas. Claro que você soltar ele, né, cai, porque ele é todo molinho. Mas ele tem o reflexo. A tendência é ele já ter uma memória de um reflexo. E aí vem o reflexo da natação. Que esse daqui, gente, me desculpa, eu mango muito, porque o meu filho é de 4 patas. Mas se eu pegar, no dia que eu vou dar banho, eu boto uma bacia, eu seguro ele, normal, em pé, deitar, assim, suspender, ele não faz nada. Se eu estiver em cima da água, ele começa a fazer assim com as patinhas, como se fosse para nadar. Eu não estou comparando uma criança humana a um cachorro. Só estou dizendo que eu acho a coisa mais linda quando o meu filho, que é um cachorro, faz a mesma coisa. O bebê é colocado na água com o rosto voltado para baixo e ele faz movimentos de natação coordenados. Vocês sabem o que é uma criança? Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Mas quando uma criança recém-nascida é colocada na água, ela sabe
inconsciente sobreviver, ela perde essa capacidade, eu não estou lembrando agora qual é a idade. Acho que é 1 ano e pouco, 2, eu não lembro. Mas recém-nascido, por isso que é muito bom colocar para aprender, fazer natação nesse período. Já muito pequenininho, né? Então, os reflexos, ok. Habilidades sensoriais. Sensoriais, os sentidos. A audição. Eles são capazes de ouvir mesmo antes do nascimento. Por isso que eu disse que a audição dele é muito aguçada, porque ele escuta dentro da barriga. E aí, gente, quando ele vem aqui para fora, é tudo muito alto. É absurdo, é como se você estivesse numa festa com som máximo. Imagina isso, de uma vez. Alguém fala comigo. O andar já ajuda ou prejudica o desenvolvimento motor? O andar é o andar já? Ah, tá, o andar já. O andar já, correto. Ajuda ou prejudica? Francisco Rodrigues, eu gosto de dizer que o que ajuda é igual a história da droga, ou prejudica a quantidade. Ele ajuda sim em um determinado período, mas aí é cômodo para a criança ficar no andar já. Eu tenho um vizinhozinho aqui, de 1 ano e pouco, uma paixão aqui do condomínio, e aí ele já estava, acho que perto de 1 ano, ou com 1 ano e pouquinho, e não andava. Aí ele foi na médica, a médica olhou e disse assim, ele tem andar já? Aí a mãe disse, tem. Ela disse, pode tirar dele 1 semana. Com 1 semana ele estava andando. Então, você pode dar até certo ponto, mas a partir de certo ponto você tem que tirar para estimular a criança a andar. Porque você percebe que ela já tem toda a partezinha física durinha, que ela já consegue, mas desculpa, preguiça. Aí fica no andar já e não quer andar. É da preguiça, entendeu? Então, sim, ele ajuda até certo ponto. Passou dali prejudica. A visão, eu já falei a parte daqui de sensorial, por incrível que pareça, eu até já falei, né? Que a criança nasce praticamente cega, por isso que eu falei da história, né? Daqui de 1 palmo. E aí ele vai voltando, ó, a distância entre 20 e 25 centímetros é o que a criança consegue enxergar, que é aproximadamente a distância entre os olhos e o rosto de quem amamenta, né? A distância entre, por isso que eu falo do bico do peito e o rosto da mãe. Paladar, ele é bem desenvolvido, respondendo diferente aos 4 sabores básicos, doce, azedo, amargo e salgado. Eles preferem o sabor doce. Gente, me desculpe, é porque eu presto bem pouquinho. Tem coisa mais linda do que você pegar uma banda de limão e entregar na mão da criança? Meu povo, ele bota na boca, olha. Pensa numa careta, mas ele faz uma careta que ele junta acho que todos os músculos da face fazendo a careta e a baba corre quando a gente olha, tá os adultos tudo fazendo careta junto. E ele bota de novo esse limão na boca. 10 vezes ele fazendo careta, 10 vezes botando na boca. E Coca-Cola, eu acho que é Coca-Cola, não faz bem nunca. Se for Coca-Cola, meu filho, não faz bem nunca. A gente toma de ruim que a gente é, mas bem mesmo não faz não. Mas, gente, ele está no processo do paladar de entrar em contato com sabores. Então, você me dizer que uma criança faz uma careta daquela e ele acha limão bom, ele não acha. Só que ele está tentando conhecer. Por isso que a gente adora fazer essas palhaçadas com meus sobrinhos, que é muito gostoso a gente ver só a careta. Olfato, também muito desenvolvido, e o tato, muito, muito, extremamente desenvolvido. Então, a criança nasce com 4 dos 5, né, sentidos extremamente desenvolvidos e a visão praticamente cega. Depois ele vai equilibrando, certo? E aí a gente vai falar agora, para concluir, não, me faltam 2 pontos. A parte cognitivo é processos mentais. Todos os processos mentais. Memória, percepção, tudo relacionado a processo de inteligência, processos mentais é o cognitivo. Pronto. O desenvolvimento cognitivo diz respeito à forma como os indivíduos conhecem, como adquirem conhecimento. A capacidade dos bebês, página 27. A capacidade dos bebês de aprenderem a partir da experiência está presente desde os primeiros dias de vida. Basta se observar as primeiras mamadas em relação às subsequentes. Em poucos dias, os reflexos de sucção e deglutição, que é engolir, transformam-se em comportamentos. Resumindo, a gente vai nos primeiros... A mãe teve a primeira gravidez, certo? Estou lembrando agora de uma situação com a prima minha, quando teve a primeira filha. Tinha que ir uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, não lembro, na casa dela, para ensinar a mãe a como colocar a criança no peito e como manusear a criança para a criança pegar o peito. Agora, isso, o peito da mãe, pedrado, cheio de leite, duro, e aí a criança não conseguia. Aí tinha que fazer desmamar para poder relaxar a mama, para poder a criança pegar. Primeira gravidez. Depois de 15 dias,
20 dias, um mês, tanto a mãe sabia como fazer, como a criança tinha aprendido. Aí veio o segundo filho, meu amigo, no segundo filho, era bem ligeirinho, era a mãe só pof, e o menino tuf, porque a mãe já tinha aprendido com a primeira e já sabia como conduzir, já sabia as dificuldades do filho na primeira e na segunda semana de vida e já sabia como ensinar para as semanas seguintes, certo? Então, a parte de cognição, gente, é o estímulo que é dado para aquela criança. E aí vem, para a gente concluir tanto a aula de hoje como o capítulo 1, habilidades sociais. Os bebês recém-nascidos são extremamente hábeis em atrair e manter a atenção dos outros. Eles nascem com capacidade que os predispõe à troca com seus cuidadores. Essas capacidades fazem parte do programa aberto, geneticamente determinado, mais sensíveis ao ambiente, que o preparam para adquirir informações por intermédio de trocas sociais precoces. A capacidade de atrair a atenção dos adultos é ligada, inclusive, à sua própria aparência atraente, que, coisa linda, é criança. E agradável, que desencadeiam respostas de cuidado parental. O choro também é altamente eficiente. Quem é imune a um rostinho de bebê ou ao seu choro? Não conheço. Uma pessoa normal não é imune. Nem aquelas pessoas que não gostam de criança olham e dizem, ai, que lindo, nos braços da mãe. Mas acha lindo. Então, gente, o que são as habilidades sociais? Se você prestar atenção, uma criança até mais ou menos 6 meses, por aí, 1 ano, todo mundo que dá os braços, o menino dá os braços para a pessoa. Pode ser quem for, passou, deu os braços, o menino já está aqui nos braços da pessoa. Depois de 1 ano, não, filho. Depois de 1 ano, a banda começa a tocar diferente. Depois de 1 ano tem, é a mamãe. Vocês lembram do Baby Saul? E o resto do mundo não é a mamãe. Pode ser quem for. É a mamãe e o resto do mundo não é a mamãe. E aí as pessoas que convivem com ele, mãe, pai, vó, avô, babá, são as únicas pessoas que ele, porque ele já vai fazer o reconhecimento facial, ele já está com a habilidade sensorial mais trabalhada, a habilidade social mais trabalhada. E aí chega na fase de 0 até mais ou menos 1 ano, ele precisa se adaptar a qualquer coisa no contexto, isso é inconsciente, tá? É reflexo. Ele precisa se adaptar e tá de boa, e tá bem com todo mundo, e ele fica ótimo com todo mundo. Depois que ele já fica rapazinho ou mocinha, perde 1 ano, ele diz, agora peraí, eu já não preciso desse povo todo. Eu só quero os meus. Aí ele reconhece a mãe, ele reconhece o pai, ele reconhece a babá, ele reconhece o vô, a avó, o tio, as pessoas que ele convive. O resto das pessoas do mundo, aí não quer e quer ir para a mãe. Só quer a mãe, só quer o pai, só quer aquelas pessoas. Por quê? Porque ele já conhece quem são os seus e quem são os outros. Certo? Por exemplo, como eu falei desse príncipezinho aqui do meu condomínio. Ele chegou aqui no prédio, ele tinha menos de 1 ano. Hoje ele tem 1 ano e alguma coisa. Não tem uma vez. Qualquer pessoa aqui do condomínio não passa por ele que ele não deu um sorriso, não deu os braços. Porque a gente conquistou. Não foi no começo. No começo não tinha conversa nada. Aí a gente ia chamando a atenção. Muita gente aqui tem cachorro, aí a gente ficava brincando com os cachorros, ele queria vir, aí a gente ficava agradando e atraindo a atenção dele, dando o que ele queria, aí a mãe trazia os brinquedos dele, a gente ia brincando com ele, e aí ele foi percebendo que a gente fazia parte daquele contexto que agrada. E aí hoje, a casa que ele entrar, ele está em casa, e quem manda aqui em todas as casas é ele. Certo? O dono daqui do condomínio todo é ele. Onde ele entra, é a porta aberta, e quando o pai procura, cadê o fulano? Ele está aqui em casa. Ele está bem sentado, assistindo o programa que ele gosta, do jeito que ele gosta, com o ventilador do lado dele, e a gente aqui. Por isso que hoje ele aceita. Mas se chegar uma pessoa estranha, ele vai reagir de forma diferente. Porque isso são as habilidades sociais que a criança desenvolve. Ok? Alguma dúvida? Porque aqui a gente acabou de concluir na página 28, o capítulo 1. Então, as próximas semanas, a gente vai dar. Talvez, gente, como o capítulo 2 ele é muito extenso, é muito provável que eu dê em 2 aulas. E aí é provável que nos dias 3 e 10 de março, eu dê o capítulo 2. Metade num dia, metade no outro, porque ele é muito extenso. Certo? Então, não adianta eu falar muita coisa e vocês não vão nem ficar direitinho na cabeça. É provável que eu dê a metade da matéria num dia e complemente com o vídeo, e dê a metade no outro dia e complemente com o vídeo. E aí, no dia 17, eu vou ver se também dá tempo dar o capítulo 3 todo. Se não der, a gente conclui
na aula seguinte. Mas aí a gente vai conversando. Vamos lá para baixo. Aqui. Mostra hoje uma pessoa com um carrinho, uma bonequinha, a outra com um celular para ver onde é que a criança vai. Infelizmente, esses meninos de hoje nasceram com chip de celular, impressionante. Infelizmente. Mas aí a gente ainda consegue, com um pouquinho de boa vontade e amor, às vezes, sem nada, sabe? Só com as coisas que a gente tem em casa ainda conquistar. Mas olha, a sedução do celular, ela perde para bem pouquinha gente. Meus amores, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? O que é que vocês acharam da aula? Entenderam a matéria? Tá tudo certo? Sua aula foi show. Que lindo, meu amor. Muito obrigada. Fico muito feliz. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que ficou bem direitinho, né? Foi ótimo, professora. Ô, Crislane, que lindo. Muito boa, Lucineide. Muito obrigada. Fico muito feliz. Linda essa matéria. Essa matéria é muito gostosa. Elaine, aula maravilhosa, meu povo. Vocês me deixam toda feliz. Edilândia, aula maravilhosa. Obrigada, gente. Fico feliz, muito grata. Gratidão demais. Pronto, encerramos hoje o capítulo 1. E eu vou dar, né, como eu disse, gravar as 3 próximas aulas e dar seguimento dos próximos capítulos. Certo? A gente vai encerrar agora a gravação. Já li essa matéria toda. Aí, cor boa. Lucineide, é uma delícia, né? Essa disciplina. Nem parece que é matéria, né? Parece que é, não sei, uma coisa gostosa. Brena, aula show. Ai, coisa linda, gente. Vocês são maravilhosos. Eu fico muito feliz mesmo. E o melhor das próximas aulas é que vai ficar gravado no YouTube. Então, vocês podem guardar no computador de vocês em algum canto. E sempre que tiver uma dúvida, volta lá, né? O Rodrigues, quero ser criança. Mas nós somos. Criança grande, mas somos. Gente, parando a gravação, a gente se despede por aqui. E a gente vai, né, assistindo as próximas aulas gravadas. E a gente se encontra no dia 24, certo? Se tiver alguma mudança, a gente vai se falando. Por favor, alguém dessa turma, adiciona meu zap, dá um oi para mim, porque às vezes vamos supor, se eu quiser gravar o final do capítulo 3 no dia 24 e a gente só se encontrar no dia 31, para poder falar com algum de vocês, para poder a gente manter esse contato. Tá aqui meu WhatsApp, que eu acho que vocês já têm, mas vou botar de novo. Me adiciona quem for o... Eu digo líder, gente, mas o líder ou a líder, tá? O barra líder. Pronto. Não esquecer de entrar em contato, que eu já passei para vocês o telefone dela, da Mayara, para falar sobre o grupo do estágio. Certo? Beijo em todos e até a próxima.